Diz amém. Está escrito assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Pondo-o no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que a apredejemos. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, testando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E com insistência perguntaram-lhe. Endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra a mulher. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram de um a um, e começando pelos mais velhos até os mais novos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vá-te e não peques mais. E nessa noite eu quero falar sobre algumas palavras que são comuns no nosso meio e que muitas vezes nós não nos aprofundamos muito nelas. E, por exemplo, nós falamos sobre justificação na igreja, santificação, glorificação. Já teve uma série de estudos aqui só para poder tratar desse tema. E nós descobrimos que cada palavra dessa tem um significado profundo. E muitas vezes nós estamos na igreja todos os dias e nós não compreendemos o significado dessas palavras. Mas a partir do texto de João 8 aqui, eu gostaria de falar com você sobre três palavras: legalismo, misericórdia e graça. São palavras que nós já ouvimos em algum momento, em algum culto, nós já ouvimos falar sobre legalismo, sobre misericórdia e sobre graça, né? O legalismo, o que é o legalismo, pastor? É julgar pela letra da lei, com exclusão da necessidade humana, sem a margem para o erro, o pecado ou a redenção. O que é o legalismo? Se na Bíblia diz que não pode pecar e você pecou, você já está condenado. Se na Bíblia diz que se você fizer isso ou fizer aquilo é errado e você fez uma vez, eu já te condeno. Porque o legalismo é exatamente quando você começa a julgar as pessoas pelo rigor da lei. Era isso que os fariseus e os saduceus costumavam fazer naquela época. Eles escondiam as suas mazelas, porque o legalista, ele tem algo nele mesmo que é o seguinte: o legalista, ele se posiciona como alguém que está pronto, alguém que já está perfeito, ele está numa situação superior e ele está apto a julgar a todos. Ele pode julgar a todos sem que ele também sinta qualquer tipo de compaixão ou qualquer tipo de culpa. O legalista, ou o legalismo, né, que é a prática, o legalista, ele se senta numa posição de juiz, porque ele julga, está cumprindo tudo aquilo que é estabelecido para ele. Mas a grande verdade é que todos nós temos os nossos pontos falhos. Ninguém que está aqui nessa noite é perfeito na sua íntegra. Nós temos pontos falhos, somos falhos, temos dificuldades, temos lutas, temos provações e vamos errar. Vira para o irmão que está perto de você e fala para ele assim: meu irmão, nós erramos. Meu irmão, nós pecamos. Nós erramos. E isso é importante compreender isso. Porque quando eu compreendo que eu sou um pecador e que eu cometo o erro, eu saio do ambiente de legalismo e agora eu começo a olhar as pessoas com compaixão.
quer se colocar no lugar dela, porque eu olho para a pessoa e digo assim: opa, ele errou, mas eu também falho. A Bíblia diz que aquele que pensa que está de pé, vigia para que não caia. Ou seja, não existe essa questão do que eu tenho essa liberdade pela palavra de julgar. Não, nós temos que entender uma coisa: eu e você estamos aqui para exortarmos uns aos outros. Sim, a Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros 24 horas por dia. Mas, e aí a Bíblia complementa: mas em amor. Exortar não é bater, não é agredir, não é julgar, não é apontar para alguém sem misericórdia. Isso é legalismo. Exortar em amor é quando você vai até um irmão que está caminhando para o erro, mas você quer trazê-lo novamente para o caminho que é certo. Isso é exortar em amor, é trazer: meu irmão, vem para cá, esse caminho não é o caminho que Deus projetou para você, vamos caminhar por esse caminho e tal, vem comigo, eu vou te ajudar, vamos orar junto e tal. Isso é exortar em amor. O legalismo é exatamente o oposto disso. O legalista vai estar sempre pronto. Queridos, o legalista na igreja geralmente é aquele que está sempre pronto a apontar todos os defeitos da igreja, porque como ele é alguém que está para julgar, a maior obsessão dele é o quê? Observar os erros. Fulano errou, o outro falou errado, o outro cantou errado, o outro tocou errado, o outro dançou errado, o outro orou errado. Aquele irmão deveria visitar, mas não foi visitar. Aquele irmão deveria pregar na praça, mas não foi pregar. É tão interessante que o legalista, ele tem o costume de apontar, mas ele tem pouca atitude em fazer. Eu me lembro desse pouco tempo que eu tenho caminhado desde a minha infância, mas são poucos anos na presença de Deus. Geralmente as pessoas que mais chegam para questionar alguma coisa na igreja são as pessoas que menos fazem. Geralmente as pessoas que mais apontam os erros dos irmãos na igreja são as pessoas que mais erram. Geralmente as pessoas que mais têm facilidade de observar a dificuldade de alguma área da igreja são as pessoas que estão andando mais errada. Por quê? São pessoas legalistas. Os fariseus, eles conseguiam compreender todos os erros teológicos. Eles conseguiam ver claramente: está errado, tem que apedrejar, como diz o texto, vamos apedrejá-la. Quando chega aqui em João 8, chega para Jesus, os fariseus e os saduceus chegam para Jesus e dizem assim: mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, e a lei nos manda apedrejá-la. E o Senhor que diz? O texto diz que eles queriam pegar Jesus, fez uma pegadinha. Por quê? Se Jesus diz assim: olha, faz o seguinte, não apedreja ela não, coitado, dá para ela uma oportunidade e tal, eles iriam dizer: está vendo? Esse não é o Messias, porque ele está contradizendo a lei de Moisés, e a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Mas se Jesus diz: apedreja ela como diz a lei de Moisés, eles iriam dizer: está vendo? Ele fica aqui pregando discurso de perdão, de misericórdia, mas agora ele mandou apedrejar a mulher. Eles queriam criar um ambiente onde Jesus fosse pego. Mas Jesus, cheio da misericórdia, da graça e da sabedoria divina, a Bíblia diz que ele estava de cabeça baixa, escrevendo na terra, e ficou. Eles continuaram insistindo: e aí, mestre? E provavelmente alguém até disse: pegamos ele agora. Não tem como ele sair dessa. Nós pegamos ele, está até sem graça, não quer falar nada, está despistando. Vamos apertar ele, porque nós já aproveitamos, apedrejamos a mulher e vamos apedrejar ele também. Só que Jesus, com muita sabedoria, levanta e diz: aquele que dentre vós que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Jesus jogou a responsabilidade para eles: eu não vou ser o juiz dessa mulher, vocês vão ser juiz pela sua própria consciência. Vocês vão olhar para si próprios e vai dizer se vocês têm pecado ou não têm. Mas se eles dissessem: nós não, o primeiro que tacasse uma pedra estava blasfemando contra o Senhor, porque todos os homens têm pecado, a própria lei já condena o pecado. É por isso que eles iam ao sacerdote todos os anos levar os animais para ser sacrificado, para poder ter remissão do pecado deles. Então, se um taca a pedra, ele estava quebrando a lei também. O que aconteceu? Aqueles homens saíram cabeça baixa, do mais velho ao mais novo, e foram embora.
Um legalista está sempre pronto a matar alguém. Um legalista está sempre pronto a matar alguém. Eu me lembro que uma vez alguém me fez uma denúncia: pastor, fulano de tal fazendo isso, isso e isso, preciso conversar com você. Vamos conversar. Vamos conversar. Aí sentamos. Mas esse irmão, eu já tinha percebido que ele sempre era um bom patrulheiro, alguém que estava sempre fazendo uma denúncia. Mas em contrapartida, era um irmão também que estava cheio de mazelas, cheio de dificuldade, mas ele não conseguia enxergar as suas mazelas e as suas dificuldades. Como eu disse, o legalista não consegue ver os seus erros. O legalista só vê o erro do outro. Ele não consegue enxergar o seu erro. Ele só vê o erro do outro. Só vê o erro do outro. Então aquele irmão falou e tal. E como já era algumas vezes já que ele vinha fazer queixa de um irmão ou de outro, esse dia eu fiz questão de marcar com ele um horário. E marquei com outro irmão, marquei com ele tipo umas 10 horas da manhã e marquei com outro irmão umas 10h30. Porque no momento que ele estivesse fazendo a denúncia mais calorosa, aquele irmão que ele estava acusando chegaria para ele poder confrontar ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Na hora que ele estava mais eloquente, quase matando o irmão: ô meu amado, que bom que você chegou, estávamos falando de você, vem para cá, fala com ele, querido, que você estava falando. No mesmo instante, porque o legalista, além de tudo, ele é covarde, começou a gaguejar, não, já não era mais a mesma firmeza, porque estava frente a frente. O legalista não está disposto a confrontar, não está disposto a conversar, não está disposto a sentar com a pessoa que ele tem alguma queixa para consertar. Não, ele quer fazer por fora. E se possível assim, não fala que foi eu que falei não, viu? Resolve lá, mas não sei de nada. Esse é o papel do legalista, querido. E o legalismo é um câncer no meio da igreja. Destrói a igreja, porque o legalista ele não tem compromisso com as almas. O legalista não tem compromisso com as ovelhas. O legalista não está nem aí se a ovelha vai permanecer, se ela vai morrer, se ela vai para o mundo, se ela vai se perder. O legalista não está preocupado com isso. Ele quer apenas a justiça. Ele não tem compaixão. Logo se entende que o legalista não tem nenhum compromisso com Cristo. Você pode ver pelo texto quem eram os legalistas da época. Eram exatamente os saduceus e os fariseus. Eles não andavam com Cristo, eles eram totalmente opostos a Cristo. Essa mulher foi vítima do legalismo, mas Jesus usou de misericórdia para com a vida dela. Essa mulher poderia ter sofrido ali seu assassinato. E talvez alguém pode até dizer: mas que injusto, pastor, aquela mulher seria assassinada? Sim, ela seria assassinada, apedrejada, porque essa era a lei de Moisés. É o que Moisés estabelecia para quem cometesse o pecado de adultério. Mas Jesus usou algo sobre a vida dela, chamado misericórdia. Diz assim para o irmão assim: meu irmão, nós precisamos ser misericordiosos uns com os outros, porque Jesus foi misericordioso comigo e com você. Jesus usou de misericórdia com aquela mulher. Ele foi misericordioso. O único que poderia apedrejar aquela mulher, segundo aquilo que o próprio Cristo estabeleceu, era ele. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem que era o único que não tinha pecado no meio daquela multidão? O próprio Cristo. O único que poderia condenar e julgar aquela mulher era Jesus. O único que pode me condenar e te condenar é Cristo. O único que pode me julgar e te julgar é Cristo. É por isso que vai chegar aquele dia onde nós estaremos diante do tribunal de Deus e Ele nos julgará. Não é eu que julgo meu irmão me julga não. E Jesus usou de misericórdia. Jesus usou de misericórdia comigo e com você. É por isso que eu tenho que usar de misericórdia com o irmão que está ao meu lado, com o outro irmão que está do outro lado. E o que é misericórdia?
é não receber aquilo que eu mereço. O que é misericórdia? O significado de misericórdia é não receber aquilo que eu mereço. A mulher merecia ser apedrejada? Sim, ela merecia ser apedrejada porque a lei determinava isso, mas Jesus usou de misericórdia para com a vida daquela mulher. E se Ele foi misericordioso com ela, nós também devemos ser misericordiosos uns com os outros. Mas Jesus não deu aquilo que ela merecia a morte, mas Jesus ofereceu para ela vida e uma nova oportunidade. Observe o quadro, ele se inclina e começa a escrever no solo, quando os legalistas continuam a pressioná-lo para que ele dê uma resposta. Devemos apedrejá-lo ou não? E ele se levanta e diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele não é da igreja, já falava para os diáconos: se passar na porta aí, dá um couro nele, não deixa nem passar na rua não. Nós não queremos esse cara aqui. A igreja católica tinha um termo que dizia excomungar da comunhão. Excomungava, ele fez com ela algo extraordinário. Ele derramou sobre ela a graça de Deus. O que é a graça de Deus, pastor? A graça de Deus é exatamente o oposto. A misericórdia é: não faça comigo aquilo que eu mereço, e a graça é receber aquilo que eu não mereço. Eu mereci a morte, aqui que Jesus fez: eu vou te dar para você a vida. Isso é misericórdia. Ele me deu a vida, eu mereci a morte. O que é a graça? E eu vou te dar a vida, e vida em abundância. Vai além da vida, transborda a vida. Eu vou te dar vida e muita vida. Tem uma história muito legal para poder falarmos aqui sobre a graça, que já ouvi, provavelmente alguém já ouviu essa história também. Um rapaz pega um carro, sai da balada de madrugada, bêbado, chapado, doidão, acelera o seu carro caminhando pela rua, invade uma casa, estoura o portão, estoura um muro, entra no quarto de um adolescente e atropela aquele adolescente dormindo. O pai desse rapaz sai para ver os dois. Está o adolescente todo ferido na cama e o rapaz ferido no volante do carro. O pai do rapaz olha para o filho dele lá na cama, deixa o filho dele para a morte, pega esse rapaz que está no volante, bêbado, irresponsável, entendeu? Chama a ambulância, leva ele para o hospital, paga o tratamento dele no hospital, vai visitar ele todo dia, fica com ele noite e noite no hospital. Depois que ele está curado, sarado, traz ele para a casa dele, dá para ele um carro novo e dá para ele uma nova vida. O que é isso, pastor? Alguém está pensando: isso é um absurdo. Se fosse na minha casa, esse camarada já estava morto, porque eu ia salvar meu filho e matar o cara lá mesmo. E alguém pode dizer: isso aí é um absurdo. Não, isso é graça. Isso é graça. É fazer conosco aquilo que nós não merecemos. Aquele rapaz não merecia ser nem salvo, nem ser levado no hospital, nem receber tratamento, nem ser pago todas as suas dívidas no hospital, nem receber um carro novo, não merecia nada. Mas aquele pai usou de graça sobre a vida dele. Exatamente esse absurdo que Deus fez para com a minha vida e para com a sua vida. Nós não merecemos nada, nós estávamos destinados ao pecado, nós havíamos rebelado contra Deus, estávamos separados de Deus, estamos destituídos da presença de Deus. Deus pega o seu único filho, o seu filho amado, que sempre obedeceu ao Senhor Jesus, envia ele na terra para que ele pudesse ser morto pela minha vida e pela sua vida, sem que eu e você merecêssemos. E sabe o que nós fizemos com o Filho de Deus? Nós, seres humanos, nós cuspimos na face dele, nós escarnecemos dele, nós zombamos dele, nós espancamos ele, e nós pregamos ele numa cruz, e nós não aceitamos ele como nosso Salvador. E sabe o que Deus fez depois da morte do Filho dele? Ele nos salvou e nos resgatou novamente. Isso é graça. Isso é a graça de Deus. É exatamente o que Jesus fez com aquela mulher. Aquela mulher não foi um boato, não. Aquela mulher foi pega no ato do adultério, e a lei mandava que ela fosse apedrejada na porta da cidade, E agora essa mulher, ela recebe
Misericórdia e graça, que Jesus disse para ela assim: olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Misericórdia. Vai e não peques mais. Ou seja, vai e tenha uma nova vida livre do pecado, sem pecado, uma vida na presença do seu Criador. Você vai ter uma nova oportunidade. Jesus estendeu sobre a vida daquela mulher graça. Consegue compreender que o legalismo é exatamente aquilo que está oposto à graça e à misericórdia de Deus? Você consegue compreender isso? Você consegue compreender que o irmão que está do seu lado, ele é falível? Olha para você ver, uma gracinha, uma tchutchuca do Senhor, um tchutchuco de Deus, maravilhoso, tremendo, quase um anjo sentado do seu lado, mas é falível. Meu irmão, deixa eu falar para você baixinho aqui, esse irmão que está do seu lado, ele peca. Você acredita nisso? Ele peca, ele erra, ele toma decisões precipitadas. Em muitos momentos ele vai pisar na bola com você. Vai ter dia, deixa eu falar para você baixinho de novo aqui, vai ter dia que esse irmão vai falar mal de você. Vai ter dia que esse irmão vai ficar com inveja de você. Vai ter dia que esse irmão vai falar que você não vale nada. Meu irmão, você acredita nisso? Essa maravilha que está do seu lado aí, sabe por quê? Nós temos que compreender isso. As pessoas que estão à nossa volta, elas pecam, elas erram. E quando eu tenho essa compreensão, eu saio do ambiente do legalismo e agora entro para um ambiente da misericórdia e da graça. Porque da mesma forma que esse irmão que está do seu lado pisa na bola com você, da mesma forma você, extraordinário, santo de Deus, pisa na bola com o irmão que está do seu lado. Porque um dia ele fala mal de você e no outro dia você fala mal dele. E o que eu tenho que aprender com isso, pastor? Devo sair da igreja e sumir para o mundo? Não, você tem que entender que você precisa ter compaixão do seu irmão. Você precisa se colocar no lugar dele, compreender que a caminhada dele muitas vezes não vai ser fácil. Vai ter dia que o seu irmão vai chegar na igreja desesperado, querendo só um abraço. Vai ter dia que ele não vai estar a fim de conversa e você vai ficar escandalizado. Olha, ele nem me cumprimentou hoje, mas é porque ele está passando por circunstâncias difíceis. Se você for alguém de misericórdia e graça, você vai chegar na sua casa, vai dobrar o seu joelho e vai orar pelo seu irmão. Mas se você for um irmão legalista, você vai chegar na sua casa e vai dizer: aquele irmão não tem amor, mas você não se colocou no lugar dele. Consegue entender que o legalismo é um câncer no meio da igreja? O legalismo é aquilo que vai arruinar a igreja, vai dividir a igreja, vai colocar aqueles que pensam, que dizem viver uma vida em santidade, que na verdade é uma grande hipocrisia, contra aqueles que estão passando por dificuldade. Mas Paulo diz: suportai-vos uns aos outros em amor, suportai uns aos outros em amor. Suporta o irmão que está ao seu lado, viva com ele. O tempo que você vai perder para falar mal dele, ore por ele. É o mesmo tempo, se for 10 minutos falando mal, fica 10 minutos de joelhos orando pelo seu irmão. Se for 10 minutos para poder maldizer o irmão, fique 10 minutos com ele falando da palavra de Deus, exortando em amor. Não é exortando para matá-lo, mas é exortando para resgatá-lo novamente para o aprisco do Senhor. Porque nós não somos legalistas, porque nós não fomos alcançados pela lei, nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. E se você que foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus e vive uma vida legalista, querido, você está totalmente contra a vontade de Deus. Porque a ferramenta que te alcançou não foi a lei, não foi a palavra seca da lei, mas foi a graça, o sangue inocente de Cristo, que morreu na cruz pela minha vida e pela sua vida. Misericórdia e graça, isso deveria ser um padrão para mim e para você. Quando nós compreendemos essa realidade, nós não chegamos na nossa casa acusando os nossos parentes simplesmente. Nós não chegamos na faculdade acusando as pessoas que estão lá. Nós não passamos pelas ruas acusando as pessoas que estão nos bares, nos funks por aí. Mas quando nós entendemos que existe misericórdia e graça, nós dobramos o joelho e falamos: Senhor, tem misericórdia dessa geração. Senhor, tem misericórdia desses jovens. Senhor, tem misericórdia dessas famílias. Senhor, tem misericórdia do meu pai. Tem misericórdia da minha mãe. Senhor, tem misericórdia, Senhor Deus, do meu bairro. Ó Pai, tem misericórdia dessa geração perversa. Deus, tem misericórdia. Derrame a sua graça sobre a vida dessas pessoas. Porque Deus nos chamou, sim, para transmitirmos a palavra de Deus. E às vezes a palavra de Deus, ela é dura, nos confronta. A palavra de Deus é feita para nos mostrar e para nos limpar, mas não para que nós pudéssemos se posicionar
como os doutores da lei. Não, porque nós somos alcançados pela misericórdia, pela graça e pela bondade de Deus. Eu gostaria profundamente que você entendesse essa realidade. E eu tenho certeza que quando você e eu entendemos essa realidade, nós vamos caminhar numa constância na presença de Deus. E muitas coisas que nos impedem hoje, e muitas coisas que é pedra de tropeço para mim e para você, não serão mais, porque nós vivemos debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Coloque sobre os seus pés. Deus nos ajude a ser mais parecidos com Jesus e menos com o legalismo. Os legalistas afugentam as pessoas da igreja. Pessoas cheias da graça e misericórdias são pessoas como imãs, que atraem as pessoas para a presença de Deus. Que atrai as pessoas para a presença de Deus. Eu me lembro que eu trabalhava em uma obra lá em Nova Lima, e tinha um rapaz que, e todas as vezes, eu pegava minha Bíblia no horário do almoço, eu abria ela e não falava nada, só abria na mesa do almoço e começava a ler uns salmos em voz alta. E aí daqui a pouco chegou um, sentou do meu lado, daqui a pouco chegou outro, sentou do outro lado, e quando eu assustei, sem projetar, nasceu uma célula no meio da obra. E todos os dias eles falavam: aqui, eu nem era pastor na época, ô pastor, você vai ler os salmos para mim lá? Vamos ler lá, calma. Aí lia e tal, e ficava sempre um rapaz, o nome dele era Pedro, era o Pedrinho, sentado no canto, e eu falando. E num dia eu falei que Deus tinha poder para transformar, para mudar, para libertar, para sarar, enfim, eu comecei a falar isso. E esse Pedrinho, ele levantou de lá assim, numa raiva, numa ira, que eu falei assim: ele vai me matar, ele vai me bater. Ele levantou: que Deus tem poder nenhum não, que Deus tem poder nenhum não, eu já fui na igreja um tanto de vezes já, e Deus nunca me libertou, e que não sei o quê, e começou a ficar bravo mesmo. Eu falei: Pedro, deixa eu falar com você uma coisa, eu faço para você um desafio. Se você se posicionar aqui hoje, e você reconhecer Jesus como seu Salvador, e você crer e viver pela palavra, o Senhor te liberta hoje. Mas isso não depende de mim, Pedro, depende de você. Você tem fé para isso? Você está jogando a culpa nas pessoas, Pedro, mas a fé precisa vir de você. Você tem fé para isso? Ele falou, chorando: eu tenho. E nós oramos e tal, e os pedreiros, os serventes lá, tudo chorando lá do almoço, e o Pedro aceitou Jesus. Viciado em crack, viciado em cocaína, viciado em maconha, viciado em cigarro, viciado em cerveja, viciado em tudo que tem. Isso tem alguma coisa para poder existir ainda, e já era viciado naquela época. O que aconteceu? O Pedro foi embora para casa, e quando foi no outro dia, 7 horas da manhã, o Pedro chegou lá. Fui na igreja ontem de noite, levantei a mão, aceitei Jesus. Desde ontem que eu não uso nada, e já tem tempo que eu não fico 3 horas sem usar droga, já tem desde ontem que eu não uso nada. Virou para o mestre de obra e falou assim: tem buraco para poder fazer, parede para poder quebrar, que eu estou irritado, eu tenho que quebrar alguma coisa. Por quê? Por causa da abstinência da droga, ele estava irritado. Aí o mestre botou ele poder cavar uma vala do lado da casa assim, e o Pedro cavava, e soltava um palavrão, e xingava. Chegou um irmão legalista, tá vendo aí? Você foi lá, orou pro cara, falou, não sei o que, disse que foi na igreja ontem, tá lá, gritando palavrão do lado da casa lá. Eu falei: você não está entendendo não, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar a obra. Deus só está começando a obra na vida dele. E eu me lembro que aí o Pedro começou e tal, passou uma semana, o Pedro já apareceu na obra lá com a blusinha social abotoada aqui no pescoço, já com a Biblinha debaixo do braço e tal. E eu: que isso, gente, que maravilha. E o Marcelo, não sei se o Marcelo lembra disso. Um dia eu estou no centro do Belo Horizonte, uns 4 anos depois, veio um cara mais ou menos dessa altura, assim, com uma cesta básica desse tamanho, desceu do ônibus, me gritando: ô pastor Jorge, ô pastor Jorge, pastor Jorge, com a cesta básica assim, na Caetés, com a Afonso Pena. Eu sou assim, eu vi o Pedro, forte, gordo, estava um cara diferente, roupinha social, botou a cesta, me abraçou no meio da rua: obrigado, não sei o que e tal, estou firme na igreja e tal, você consagrado como diácono, estou caminhando na igreja pentecostal, não sei o que, lá na serra. E começou a contar o testemunho dele e tal. E eu fiquei assim, na rua, eu grandão desse tamanho, o baixinho falando, com a cesta a básica desse tamanho, eu chorando, e o baixinho falando, e eu chorando. Sabe por quê, querido? Porque Deus é de misericórdia e graça.
Mas se eu fosse o legalista, eu ia chegar para ele na hora que ele estivesse cavando o buraco lá, gritando palavrão, eu ia falar: Jesus não transformou a sua vida não. Sabe de uma coisa? Deus não precisa da minha aprovação e da sua aprovação para poder fazer a obra na vida de ninguém não. Deus transforma do jeito que Ele quer. Eu tenho que crer. O Pedro, provavelmente hoje pode ser um pastor, deve estar pregando a palavra de Deus em algum lugar, fazendo a obra de Deus. Eu creio nisso, porque o Senhor faz essas obras, entendeu? Deus escolheu aquele ambiente para transformar a vida do Pedro. Mas se eu tivesse uma palavra, uma posição legalista, talvez nunca o Pedro teria se posicionado na presença do Senhor. E por muitas vezes, mesmo Pedro ainda, lá na obra, uns 20 dias ainda, falando palavrão, e suando frio, e falando: não sei o que, eu estou a fim de queimar uma pedra, e gritando. Se eu tivesse abandonado o Pedro, quando ele gritava isso, vem cá, chamava no canto: Deus, no nome de Jesus, tira todo desejo, Pai, do coração do Pedro agora, dá força ao Pedro, Pai, dá graça, não sei o que. 5 minutos, e aí, Pedro? Não, já passou. Que bênção, é o poder da oração. Então, querido, nós precisamos entender isso. Entenda isso. O seu irmão, as pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão à nossa volta, não é alvo do nosso julgamento, é alvo da nossa misericórdia, da nossa graça, porque nós somos alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus. É por isso que nós temos isso, para poder transmitir sobre a vida das pessoas. Eu não merecia, eu deixo de dar para você uma notícia: você também não merecia, mas nós estamos aqui na presença do nosso Criador, porque um dia Ele nos chamou pela sua misericórdia e pela sua graça. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Deus, nessa noite, Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Pai, te agradecer, Pai, pela tua palavra.